A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 16, do versículo 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Neste 25 de abril, nós temos a celebração do evangelista São Marcos, que não pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos. Porém, a gente sabe que ele participou do discipulado de Jesus. Ele pertencia a uma família de Jerusalém e que na época da experiência dos primeiros cristãos, depois que Jesus tinha ressuscitado, os apóstolos receberam o Espírito Santo, saíram anunciando o Evangelho de Jesus, cumprindo justamente essa palavra de Jesus. Isso aqui, Jesus, no Evangelho de São Marcos, ele está se despedindo dos apóstolos, vai subir aos céus. E ele, antes disso, aparece aos 11 apóstolos e dá o mandato, de ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Olha, é bom a gente pensar nisso, porque já são quase 2000 anos e nós hoje somos na Terra 8 bilhões de pessoas. Até agora nós só temos 1.390 milhões de católicos e temos mais de 1 bilhão de evangélicos. Então nós ainda estamos muito distante de evangelizar toda a terra. Todo mundo deve receber essa mensagem. São Marcos, ele no começo, a sua família recebia os primeiros cristãos em sua casa para as reuniões, para a celebração da missa, e a gente encontra isso nos Atos dos Apóstolos. Quem quiser saber como é a igreja desde o início, desde os primórdios, quem fundou, quem começou a pregar o Evangelho, quais foram as experiências primeiras, o cumprimento dessa palavra de Jesus de curar os enfermos, é só ler Atos dos Apóstolos. É o livro por excelência que documenta toda a primeira experiência da igreja no primeiro século do cristianismo. Inclusive, aqui no capítulo 12, versículo 12 a 16 dos Atos, nós temos essa experiência de São Marcos na sua casa, na sua família, colocando à disposição para a experiência dos primeiros cristãos. Também São Marcos, ele participou da primeira viagem apostólica de Paulo. A gente encontra também isso nos Atos dos Apóstolos, no mesmo capítulo 12. E ele também acompanhou Pedro a Roma, e lá ele prestou muito serviço a essa estada lá de São Pedro, principalmente quando ele estava na prisão.
A gente encontra isso em Colossenses 4:10. Portanto, essas informações são muito importantes nós termos, porque ficamos sabendo assim que São Marcos escreveu esse evangelho, que aliás foi o primeiro evangelho escrito, foi o de São Marcos. Nós temos 4 evangelhos, o primeiro foi de São Marcos, e ele recebeu esse conhecimento de São Pedro, de São Paulo, e dessas experiências dos primeiros cristãos. Deve ter ouvido muita coisa. É uma fonte muito importante para que nós tenhamos assim um escrito de confiança, não é isso? Então o Evangelho de São Marcos, ele foi o primeiro a escrever, né? E se tornou no início do cristianismo, depois do ano 50, ele escreveu depois do ano 50, então foi uma espécie de catecismo para os primeiros cristãos. Os prodígios que Jesus fazia, né? A obra que Jesus veio realizar, que o Pai mandou que ele realizasse, e isso aí é para nós um conhecimento importante, porque a preocupação de São Marcos era apresentar Jesus. Quem quiser conhecer Jesus, então leia o Evangelho de São Marcos. Ele apresenta Jesus com a sua misericórdia, como Filho de Deus, porque vocês sabem que não foi fácil a gente acreditar que Jesus era o Messias, era o Cristo, era o Filho de Deus. Então São Marcos, ele tem essa preocupação do começo ao fim do seu evangelho de apresentar Jesus como Filho de Deus. Que essa proclamação só aconteceu depois de 500 anos, quando os bispos no concílio proclamaram como dogma, como fé, que aquele Jesus de Nazaré é realmente, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Pronto, é como se tivesse batido o martelo e agora não tem mais para onde você correr. E aí isso é muito importante, porque nos dá uma garantia, ninguém fica com dúvida. Aproveitemos esse evangelho para também entender que Jesus mandou nós anunciarmos o evangelho, né? Batizando, crendo, e assim nós somos comprometidos com a verdade de Cristo. Cada um de nós tem que continuar a missão de Jesus, que ele confiou a todos e não somente a 11. Rezemos dizendo: ó Mestre, nós te louvamos pelo evangelista Marcos, o qual, com a redação do seu evangelho, favoreceu o acesso às tuas palavras e o conhecimento das obras que realizaste em benefício do teu povo. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 16, do versículo 15 a 20. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.